compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber um outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, assim por diante, até o infinito. Coloquei abaixo aí. Então, ou seja, é um conceito de Deus que Deus ele é superior a tudo, não tem nada, não tem nenhuma qualidade em que outro ser possa superar ou ser igual a Deus. Ele é único, né? É o conceito. Então, por isso ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento. Se houvesse outro ser que também soubesse tudo, também seria onisciente, seria igual a Deus, né? Aí teria dois deuses. Então, obviamente, tem coisas que o Espírito Puro não sabe, mas o que o Espírito Puro sabe e o que ele não sabe, eu não sei. Boa, deixa eu só retificar aqui, porque eu fui procurar a questão e eu concordo 100% com o que o Eric colocou. Porque eu tinha dito que a questão é a questão 18, né? Mas agora eu fui ler a questão 18, não serve. Porque olha só a sagacidade de Kardec. Ele pergunta assim, ó, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? Mas nota que ele não diz assim de todas as coisas, né? Então não serve como exemplo a questão que eu ia usar, Herbert. Por isso que tem muito mais coerência o que o Eric falou. Se Deus é único e ele jamais poderia ter alguém que se igualasse a ele, isso faz a gente deduzir que tem coisas que nem o Espírito Puro deve ter capacidade, porque senão ele se igualaria a Deus, né? Então eu concordo com o Eric e concordo com a segunda parte da fala do Eric. Agora, se tu me perguntar mais o que é que o Espírito Puro não sabe, eu também não sei te dizer. Será que essa questão da origem seria uma delas? Não sei. Mas a construção do que o Eric falou é a que eu fico, é a que eu penso também. Que mesmo aqui na 18 ele não coloca se penetrará um mistério de todas as coisas, né? Eu não poderia usar essa questão para justificar. Mas a ideia de que realmente Deus não pode ser igualado, porque senão haveria mais de um Deus, responde muito melhor a pergunta. Né? Há coisas que nem o puro deve saber. Agora, que coisas a gente não sabe, né? Aí não teria como a gente responder. Mas o que fica claro é que o que a gente quer mostrar, mesmo não podendo responder isso, é que o universo, a resposta que os espíritos dão para o universo e a resposta que eles dão para a questão da criação do espírito e a resposta que eles dão para a questão da matéria, elas não se contradizem. Eu consigo explicar logicamente, usando a lógica, eu consigo usar e manter uma coerência. Agora, claro que, tirando a questão lógica, eu tenho mais alguma ferramenta para averiguar? Não. Nem o universo material a ciência ainda desvendou, né? Há muitas dúvidas, muitas teorias. Imagina se o Kardec tentasse fazer uma teoria para explicar o surgimento de todo o universo, né? Então, por isso que eu digo que o mais importante dessas questões é entender a lógica e as limitações que Kardec e os espíritos estão colocando. Porque aí eles não caem em ciladas ou de se contradizer, ou de tentar entrar num terreno que não é seu. Porque se ele tentasse entrar, ele entraria em choque com essas ciências. Porque, por exemplo, se eu digo assim, imagina, vamos supor que Kardec dissesse assim, eu tenho uma explicação de como o universo foi criado. Bom, ele teria agora que explicar para a ciência que estuda isso, que teoria é essa, como é que ela foi construída, baseada em que fenômenos, estudado com que instrumentos. Ah, mas eu não tenho para apresentar. Bom, então tu não explicou. Se eu me proponho a explicar cientificamente a origem e eu não apresento uma teoria cientificamente construída, eu não expliquei. Então Kardec teve essa sabedoria. Ele filosofa junto com os espíritos nessas questões
e não entra naquilo que é da especialidade das ciências que estudam aí essa questão do universo. Então, isso é o mais importante, é entender o limite do que ele está tratando e o limite do que ele não está tratando. Essa primeira parte, a gente tem batido nessa tecla, né? Passo para vocês. Não, ótimo. Não, eu concordo perfeitamente. É exatamente isso, é o limite, né? E você vê, é o que é o limite que, inclusive nas questões posteriores vai ser falado isso, que a própria ciência tem esse limite também, né? Porque, na verdade, o que a gente tem são hipóteses, né? Por exemplo, a datação de quando surgiu o nosso mundo, ou a datação de quando surgiu o universo, são modelos, hipóteses, não tem como ter certeza absoluta dessas coisas. Então, nem a ciência material consegue ter essa certeza, o espiritismo, que nem isso não é nem objeto de estudo do espiritismo, a gente não vai bater martelo sobre essas coisas, né? Então, por isso que essa primeira parte serve justamente para compreender isso. Perfeito. Olha só como a lógica de Kardec, né, na questão 38, que é a seguinte, né? Bom, se os espíritos disseram na 37 que o universo foi criado em algum momento, a pergunta seguinte é: como criou Deus o universo? Então é muito inteligente, né? Aí a resposta: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, olha que interessante. É filosofia, né? É filosofia pura. Porque vejam que quando Kardec pergunta o como, os espíritos não vão dar uma mecânica do processo, né? Eles não vão por esse caminho. Por quê? Porque justamente se eles fossem por esse caminho, eles iam ter que enfrentar a ciência que trata disso. Porque toda vez que eu dou o como, eu tenho que apresentar o conjunto de fenômenos que eu me baseei para esse como, os métodos que eu utilizei. É um conjunto de coisas que eu tenho que dar para apresentar o como. Não basta simplesmente eu dizer qualquer coisa. Essa é a sacada. Porque para qualquer pergunta que se faça, eu posso inventar qualquer resposta eu posso inventar. Mas o que diferencia uma da outra? É como essa teoria é elaborada. E para as ciências que tratam dessas questões, se eu inventar de apresentar um como que entra em contradição com ela, eu tenho que mostrar por que essas minhas contradições explicam e corrigem as teorias dela. Então, Kardec não vai por esse caminho, nem os espíritos. Ele vai sempre para o lado filosófico da questão. Como que Deus cria o universo? Pela sua vontade. Ele quer, o universo se cria. Olha que interessante. E tem algo de profundo nessa fala pelo seguinte. Isso, de novo, eu vou dar crédito ao Cosme, né? Porque eu ouvi dele. E como são coisas que se ele não tivesse dito, eu não teria pensado, daí eu dou o crédito, né? Tem uma coisa muito interessante nisso, é que a gente não para pensar que todo o caminho que o espírito tem, que a gente tem para chegar na verdade, é sempre o caminho do conhecimento, né? A gente produz conhecimento para tentar se aproximar da verdade. Agora, se eu já tivesse a verdade, eu não precisaria do conhecimento. Ele é um meio de eu atingir a verdade. Se eu já tenho a verdade, qualquer forma de eu apresentar essa verdade em forma de conhecimento é reduzir a verdade, é empobrecer a verdade.
Então é muito coerente dizer como que o universo